Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós responderemos as questões de processo penal da prova da Guarda Municipal de Olinda. Uma prova que foi muito esperada, uma prova que nós tivemos ali 5 questões de processo penal. Eu fiz uma análise da prova, respondi, claro, essas questões. Fazendo essa avaliação, percebi que das 5 questões, 3 tratavam da leitura da lei seca. É por isso que aqui no canal a gente tem uma playlist só para a leitura de lei seca. Então, assim, dada a importância e a alta incidência nos nossos concursos da leitura da lei seca, a gente busca sempre estar trazendo aqui esse reforço no seu estudo, né? Porque quanto mais você lê essa lei seca, você vai conseguir se familiarizar com o estudo da lei e a tendência de acertar na hora das provas é muito maior. Nessa prova para a Guarda Municipal de Olinda, a concorrência foi de 594 candidatos por vaga disponibilizada. Então, assim, teve uma concorrência relevante, mas para tudo isso você observa que tem estratégias. Tá? Tem como a gente buscar aqui estratégias para cada vez estar alavancando os estudos e crescendo no número de acessos para chegar a uma aprovação. Nós sabemos o seguinte, que diante do novo cenário que vem sendo traçado em relação às guardas municipais, principalmente por conta do STF, o STF já reconheceu retirou as restrições para o porte de arma das guardas municipais. Nós sabemos que antes a Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, ele tratava ali de algumas restrições, número de habitantes. O STF desconsiderou isso, apesar de manter os requisitos de curso de formação, a matéria, né, de tiro, armamento e tiro, tem lá as suas ressalvas. Mas você observa que cada vez mais as guardas municipais estão sendo reconhecidas no papel constitucional que elas devem ter. Além disso, recentemente, né, o STF propagou aí, né, uma nova decisão em relação às guardas municipais, no contexto de reconhecer as guardas municipais como órgão do Sistema Único de Segurança Pública. Então, assim, é uma força de segurança pública que está cada vez mais ampliando e conquistando o espaço constitucional que ela tem de direito, mas ainda nós temos muitas coisas aí para aguardar e esperar desses relevos que estão sendo traçados em relação à nossa guarda municipal, tá? Mas hoje nesse vídeo, nós trataremos de responder as 5 questões de processo penal da Guarda Municipal de Olinda. Então, vamos para o nosso vídeo. A primeira questão de processo penal na prova era a questão de número 36. Vamos para ela. Com base no disposto no artigo 3º do Código de Processo Penal, que trata da interpretação da lei processual penal, assinale a alternativa correta. Gente, de início, eu quero ressalvar aqui para vocês que a banca ela já disse de onde ela iria cobrar essa resposta. Com base no disposto no artigo 3º do Código de Processo Penal. Então, o que é que vem a ter aqui, o que é que vem a dizer, o que é que vem a dispor esse artigo 3º aqui do Código de Processo Penal? O que é que a gente pode observar? Tá? Deixa eu trazer aqui para vocês. No artigo 3º do Código de Processo Penal, ele prevê que a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. E o que vem a ser isso, pessoal? O que vem a ser interpretação extensiva, o que vem a ser aplicação analógica e suplemento dos princípios gerais do direito. Observem o seguinte, quando o nosso código, no artigo 3º, ele trata que a lei processual penal admitirá a interpretação extensiva, ele diz o seguinte, o intérprete, ele poderá ampliar ali o sentido da norma, porque o legislador, ele quis dizer menos do que devia. Então, o que é que o intérprete faz? Ele amplia essa interpretação. Por isso, aqui o código, ele expressamente declarou que admite interpretação extensiva. De outro modo, né, o código também informa que vai admitir aplicação analógica. E aqui, pessoal, não confundam com interpretação analógica. Aplicação analógica quer dizer que ele vai admitir analogia no Código de Processo Penal. E eu faço uma ressalva a mais. Quando ele fala que admite a analogia, a aplicação analógica, que é diferente de interpretação analógica, eu diria para vocês que é necessário observar a natureza jurídica dessa norma. Porque se for uma norma que tem a natureza jurídica de direito penal, nós sabemos que você não pode ter analogia
em malam partem, aquela analogia que vai prejudicar o réu. Se a norma tiver natureza processual penal, não, ele fala que admite a analogia e sem ressalvas. Tanto essa analogia, que é uma forma de integração da norma. Aqui o julgador vai utilizar de analogia quando houver uma lacuna na norma, quando houver uma omissão, quando não houver uma norma para tratar daquilo. Tá? Agora, uma terceira ressalva que eu faria seriam as normas de natureza mista. Tem normas que têm natureza penal e natureza processual penal. Para essas normas, a analogia ela não vai ser admitida em malam partem, ok? Então vamos voltar aqui para a nossa questão. O que a questão 36 fala? Primeiro ela fala que de acordo com o Código de Processo Penal, tá? De acordo com o Código de Processo Penal, com base no disposto no artigo 3º do Código, que trata da interpretação da lei processual penal, o que ela pede? Assinale, aqui ó, assinale a alternativa correta. Outro ponto, eu sei que está devagar, é o nosso primeiro videozinho aqui respondendo uma prova, e por que eu estou com todo esse cuidado? É para aqueles marinheiros de primeira viagem, porque na hora da prova, você fica tão ansioso para poder responder e ler logo as questões, e você acaba esquecendo de observar o comando da questão. Primeiro, ele está pedindo que você responda com base no disposto no artigo 3º do Código. Segundo, ele está pedindo que você localize aqui a alternativa correta. Nós vimos que o código admite interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Então vamos para as nossas questões. Letra A. A aplicação analógica é vedada no processo penal? Errado, né? A gente acabou de ver que o Código de Processo Penal ele admite a aplicação analógica. Então a letra A já está descartada. Vou continuar lendo. Uma vez que cada tipo penal deve ser interpretado estritamente conforme sua definição legal. Errado. Letra B. A interpretação extensiva é admitida somente para favorecer o réu, nunca para ampliar o alcance de uma norma penal. Gente, eu falei anteriormente que a interpretação extensiva ela serve exatamente para ampliar o alcance de uma norma penal. Então, a letra B está errada, porque ela traz aqui um conceito errado sobre a interpretação extensiva. Letra C. O suplemento dos princípios gerais de direito permite que, em situações não previstas expressamente na lei processual penal, sejam aplicados princípios fundamentais do direito penal. O que a gente viu é que ele admite a aplicação analógica e o suplemento dos princípios gerais do direito. Deixa essa letra C aqui porque ela está meio certa, digamos. Letra D. A aplicação analógica é cabível quando se verifica uma lacuna na lei processual penal. Opa, muito bom. Devendo ser utilizada apenas para situações semelhantes às expressamente reguladas. Gente, a letra B está corretíssima, tá? A aplicação analógica ela é cabível sim, porque a aplicação analógica é a mesma coisa de você dizer que é uma analogia. A aplicação analógica é sinônimo de analogia, tá? A analogia acontece quando você tem uma lacuna na lei. É chamada de forma de integração da norma, devendo ser utilizada apenas para situações semelhantes às expressamente reguladas. Certinho a letra D, tá? Letra E. A interpretação extensiva é um instrumento que permite a criação de tipos penais análogos a partir da adaptação de preceitos de outras áreas do direito. Gente, essa letra E está errada e ela viola. Aqui eu iria aqui chamar vocês para o direito penal, para os princípios constitucionais penais. Você não pode ter crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem prévia combinação legal. Princípio da reserva legal previsto lá na Constituição. Ok? Então aqui nós vimos que a letra correta dessa questão 36 é a letra D. Tá bom? Vamos para a questão 37. Questão 37. Considere o seguinte caso hipotético. Um cidadão brasileiro é acusado de cometer um crime de tráfico de drogas no Brasil. Durante o processo penal, ele alega que deve ser submetido à jurisdição de um tribunal internacional, citando um tratado de cooperação internacional que dispõe sobre o julgamento de crimes transnacionais. Com base no disposto no artigo 1º, inciso 1 do Código de Processo Penal, que trata da aplicação do processo penal em território brasileiro e dispondo unicamente das informações apresentadas no caso hipotético, assinale a alternativa correta. De novo, vamos lá. Ele está aqui pedindo para a gente que a gente avalie o quê? A alternativa correta, tá? Não pediu incorreta e nem trouxe alguma interpretação mais difícil para a gente. Está pedindo para a gente buscar a alternativa correta.
Então vamos lá procurar. E fala que a gente deve buscar essa alternativa correta com base no artigo 1º, no disposto no artigo 1º, inciso, não trouxe o inciso do Código de Processo Penal, ok? Vamos lá procurar. Letra A. Ao acusado assiste razão, uma vez que o Tratado de Cooperação Internacional prevalece sobre as normas do Código de Processo Penal. Gente, aqui eu diria uma coisa para vocês, tá? O nosso Código de Processo Penal, ele adota o princípio da territorialidade, o locus regit actum. A lei brasileira, a lei processual brasileira, vai ser aplicada aos crimes previstos praticados aqui no território nacional. Então pense, ó, o artigo 1º do Código, ele trata: o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código, ressalvados: inciso 1, os tratados, as convenções e regras de direito internacional. Tá? Então, o que é que a gente tem que observar aqui? Na questão, ela pediu para você observar, você responder com base unicamente nas indicações que ela trouxe aqui na questão, sem você inventar, sem extrapolar. O cara praticou um crime de tráfico de drogas aqui no Brasil. Pelo Código de Processo Penal, a gente adota a teoria, o princípio da territorialidade. O crime praticado no território brasileiro, ele será processado de acordo com o processo penal brasileiro, com o Código de Processo Penal brasileiro. E alguém pode estar aí se perguntando: Thaisa, eu vi que tem algo de extraterritorialidade incondicionada, condicionada. Verdade, tem no Código Penal. Aqui nós estamos respondendo as questões do Código de Processo Penal. Então se atentem para não errar na hora da prova. O que é que o acusado, como ele está falando aqui, pediu? Que ele fosse julgado de acordo com um tratado de cooperação internacional que dispõe sobre o julgamento de crimes transnacionais. Gente, a primeira coisa é que ele diz que o acusado, um cidadão brasileiro, é acusado de cometer um crime aqui, ó, um crime de tráfico de drogas no Brasil. No Brasil. Se o crime foi praticado no Brasil, em regra você vai aplicar o quê? O Código de Processo Penal. Tá? Então vamos para a letra A, julgar. Ao acusado assiste razão, uma vez que o Tratado de Cooperação Internacional prevalece sobre as normas do Código de Processo Penal. Opa, peraí. Em regra, não. Aqui ele teria que ter uma exceção prevendo isso aí, essa hipótese. Como tratados internacionais não foram cobrados na nossa prova, esquece isso. Letra B. Ao acusado não assiste razão, pois o Código de Processo Penal é aplicável de forma absoluta e não pode ser afastado por tratados internacionais. Peraí também, porque uma das ressalvas são os tratados internacionais, tá? C. Ao acusado assiste razão, uma vez que as normas do Tratado de Cooperação Internacional têm primazia sobre as regras do Código de Processo Penal. Não, errado também, tá? Errado também aqui. D. Ao acusado não assiste razão, pois os tratados de cooperação internacional não podem afastar a aplicação das normas processuais penais nacionais. Ó, isso aqui está meio certo, ao meu ver. Nós poderíamos até tentar um recurso dessa questão. Porque ele fala que pois os tratados de cooperação internacional não podem afastar a aplicação das normas processuais penais nacionais. Se a gente tivesse uma cobrança um pouquinho a mais de outros conteúdos, nós íamos ver que essa letra D aqui, ela não atenderia completamente para dizer que ela estava correta, tá? Eu diria que ela estaria aqui, ó, meio certa. Letra E. Ao acusado assiste razão, pois os tratados de cooperação internacional possuem natureza de lei ordinária e, portanto, prevalecem sobre o Código de Processo Penal. Não, não é assim. Ó, diante da gente não ter aqui uma questão mais correta, eu assinalaria essa letra D. Não vai assistir razão a ele primeiro, porque ele praticou um crime de tráfico de drogas aqui no Brasil. Então vai ser aplicada o Código de Processo Penal e a Lei número 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, tá? Pois, agora aqui, ó, ao acusado não assiste razão, pois os tratados de cooperação internacional não podem afastar a aplicação das normas processuais penais nacionais. Essa justificativa aqui é que estaria meio certa. Mas, de acordo também com o gabarito preliminar da banca, diante das proposições que foram ali nos dadas, essa aparenta ser a menos errada. E eu diria a vocês que caberia sim um recurso aqui dessa questão, tá? Vamos para a próxima. Vamos agora para a questão 38. Vamos lá.
Considere o caso hipotético, tá? Considere o caso hipotético apresentado e com base no disposto no artigo 10, percebam que a Consulpan, ela não quis errar. Ela citou exatamente qual a fonte que ela queria que a resposta fosse extraída, tá? E com base no disposto no artigo 10 do Código de Processo Penal, que trata do prazo para a finalização do inquérito policial, assinale a alternativa correta. Um indivíduo é preso em flagrante. O indivíduo é preso em flagrante por suspeita de cometer um crime de roubo. A autoridade policial instaura um inquérito policial para apurar os fatos. O prazo máximo para a conclusão do inquérito nesse caso. Vê o que ele está cobrando. Os prazos do inquérito policial. Isso é uma questão muito recorrente. Quando se vai cobrar inquérito policial, a gente tem que observar lá do artigo, a leitura da lei seca é primordial. Uma questão dessa aqui, pessoal, ela não tem dificuldades, muitas dificuldades de interpretação. É uma questão que, se você tiver lido a lei seca e grifado lá os prazos, feito suas anotações, observado o seu resumo, flashcard, o que for, você não erra um prazo como esse, tá? Porque o prazo do inquérito policial, conforme disposto lá no artigo 10 do Código de Processo Penal, é bem claro, certo? Vamos lá, vamos responder a questão. Só tirar isso aqui. Vamos lá. A autoridade policial instaura o inquérito policial para apurar os fatos, né? O indivíduo é preso em flagrante por suspeita de cometer um crime de roubo. A autoridade policial instaura o inquérito policial para apurar esses fatos. Qual é o prazo máximo? Qual é o prazo máximo para a conclusão desse inquérito policial? Tá? Vamos lá, vamos ler a lei seca. Artigo 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. Então, o próprio Código de Processo Penal, ele trouxe aqui para a gente o prazo quando o indivíduo tiver sido preso em flagrante. Qual foi esse prazo? 10 dias. Se você soubesse desse prazo, você já saberia aqui, né? Você precisava saber do prazo e como contar esse prazo a partir da prisão em flagrante. Só por você saber do prazo, você já conseguiria descartar 5 dias da alternativa A, 30 dias da alternativa D e 30 dias da alternativa E. Porque se o indivíduo for preso, o prazo de conclusão do inquérito é de 10 dias. Perceba que já facilitou para a gente, né? Só tem 2 proposições para a gente julgar de 5. Vamos lá. Letra B. 10 dias a partir do dia em que se executar a ordem de prisão ou 10 dias a partir da instauração do inquérito. Gente, o que é que tinha lá na lei seca? Falava que era 10 dias a partir da instauração do inquérito? Claro que não, né? Vamos lá observar. Vamos ler de novo. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo nesta hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Então, ele não fala aqui, a partir de instauração do inquérito, tá? Ele está falando que no caso de prisão em flagrante vai contar a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Então, a resposta correta da questão 37 é a letra B. B de bola, ok? Uma questão, gente, aqui que eu diria sem muita dificuldade. Para você que fez aquele estudo de ler a lei seca, observar o que está sendo ali relevante, importante. Prazos, o legislador ali, o examinador adora elaborar questões cobrando prazo, sabe por quê? Porque é muito mais difícil da gente recorrer. Numa questão de prazo, que o código prevê um prazo de 10 dias e ele coloca o marco, como é que a gente vai recorrer se você errar uma questão dessa? É muito difícil, tá? Vamos para a próxima questão. Gente, eu trouxe aqui uma tabelinha para você dar um print. É bem interessante você ter essa tabelinha, principalmente se na sua prova for cobrada essas outras legislações aqui, tá? É bem interessante você ter conhecimento desses prazos, né? Na lei estadual, na lei federal, tá? Lei de drogas, que é bem interessante esse prazo aqui da lei de drogas. Se na sua prova cobrou lei de drogas e cobrou o Código de Processo Penal, é bem interessante você observar esses prazos aqui do inquérito. O indivíduo está preso? Prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. O indivíduo está solto, segundo a lei de drogas, 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias, tá? Lei de prisão temporária em crimes hediondos, a gente ainda tem aqui outra ressalva. Então, dá um print aqui nessa tela,
para que você possa estudar depois, ok? Agora sim, vamos para a nossa próxima questão. Questão 39. Um delegado de polícia tomou conhecimento da prática de uma infração penal cometida na sua área de competência. Com base no artigo 6º do Código de Processo Penal, assinale, dentre as opções abaixo, a alternativa que corretamente apresenta a atribuição do delegado nestes casos. Gente, todas as vezes, quando você ouvir ou ver numa prova artigo 6º do Código de Processo Penal, vocês observem o seguinte. No artigo 6º, ele vai trazer as diligências que o delegado de polícia deverá realizar na condução ali, quando ele tiver conhecimento da prática de uma infração penal. Então, isso é bem interessante, porque a partir do momento de atendimento da ocorrência, ele precisa dirigir-se ao local e precisa... Quantas vezes vocês já não viram, né? Seja em filmes, seja na televisão, mesmo nos noticiários, que um local de crime ele está isolado pelaquela ficha amarela, né? Aquela faixazinha amarela, você vai lá e isola o local do crime. Então, dirigir-se ao local é a primeira providência, né? Você vai se dirigir ao local para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Por quê? As autoridades policiais, os investigadores, só deverão ali entrar nessa cena do crime depois de liberada pelos peritos, para que não haja uma contaminação ali daquela cena, tá? No inciso 2, ele até fala que a autoridade policial ela poderá apreender os objetos que tiverem relação com o fato. Mas para isso, os peritos precisam liberar. Porque até a realização ali da perícia que eles estiverem realizando no local do crime, a autoridade policial, junto com os investigadores, elas deverão aguardar. Quando liberado, olha o que a lei fala, após liberados pelos peritos criminais, então, poderá ser apreendidos objetos que tiverem relação com o fato. 3. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Então, o artigo 6º ele sai elencando diversas providências que a autoridade policial ela deverá realizar na condução ali das suas diligências quando tomar conhecimento de uma infração penal. Gente, é de extrema importância ler esses artigos referentes a inquérito policial. Eu vi que o edital de processo penal para o concurso da Guarda de Olinda era um edital, ele cobrava poucos temas de processo penal. E só de inquérito policial, das 5 questões de processo penal, 3 tratavam de inquérito policial. E até agora nós vimos que, vocês vão ver agora com essa questão, mas 2 foram retiradas expressamente da letra da lei. E a última questão também foi retirada expressamente da letra da lei. Nós gravamos um vídeo aqui, nós estamos desenvolvendo uma playlist de leitura de lei seca para auxiliar vocês, que eu sei que é chato você ficar lendo a letra da lei, até porque os termos do Código de 1941 não são tão tranquilos, né? Não estão nos mesmos termos da nossa linguagem atual. Então eu sei que há uma barreira aí já, tem essa dificuldade, mas lendo junto fica muito mais tranquilo. E depois de 1, 2, 3 vezes de leitura, você acaba conseguindo ali assimilar esse conteúdo. Vamos para a questão. Tá? Deixa eu só tirar isso aqui. Vamos lá. Nós vimos que o comando da questão, que é essa parte aqui muito importante, o candidato deve sempre observar, o comando da questão, tá? Sempre, antes de responder qualquer questão, você tem que observar o comando dela, tá? E ele pediu para a gente assinalar corretamente, de acordo com o previsto no artigo 6º do Código de Processo Penal, tá? Vamos lá. Letra A. O delegado deverá realizar a prisão do suposto infrator, mesmo que não esteja em situação de flagrância, e conduzi-lo imediatamente à delegacia para interrogatório. Gente, você vai poder ser preso em flagrante delito ou mediante um mandado, tá? No Código de Processo Penal e na Constituição vocês vão observar que para que alguém seja preso, ou a gente tem que estar em flagrante delito, ou o delegado, a autoridade policial, precisará de um mandado judicial, tá? Tendo sido decretada ali, pode ser decorrente de uma sentença para execução de uma pena, ou de uma prisão provisória, como uma prisão temporária, uma prisão preventiva, tá? Ou até mesmo nas situações de flagrante delito. Então, essa letra A aqui está errada porque o delegado não pode prender sem uma justificativa, ainda que o agente tenha praticado o crime. Se ele não estiver numa situação de flagrância, você não pode realizar essa captura, a não ser que você tenha um mandado, tá? Letra B. Providenciar a apreensão de todos os objetos presentes no local do fato, mesmo que não haja relação direta com a infração, antes mesmo das liberações dos peritos. Nessa questão aqui a gente pode identificar 2 erros. Que ele vai apreender todos os objetos presentes no local do fato, mesmo que não haja relação direta com a infração? Não.
você vai até aprender os objetos que tenham, ó, relação com o fato, tá? Até vai aprender, mas somente aqueles objetos que tenham relação com o fato, certo? O segundo erro que a gente pode observar aqui é que você só pode apreender esses objetos após a liberação dos peritos, não antes, porque senão você contamina aqui essa cena do crime, tá? Letra B também é errada. Letra C. Comparecer ao local do crime, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos. Opa, essa daqui de todas é a que aparenta estar mais correta, porque ela está fechadinha de acordo com o artigo 6º, inciso 1 lá do Código de Processo Penal. Ó. Como nós vimos, quando a gente vai buscar aqui ó, o artigo 6º, o artigo 6º fala, no inciso 1, dirigir-se ao local providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada de quem? Dos peritos, tá? Até a chegada dos peritos. Então, a gente observa que essa letra C, ela está em estrita consonância com o nosso código aqui de processo penal, certo? Vamos para a próxima questão. Para as próximas, peraí, vamos analisar as outras duas para ver se não tem, né, alguma questão mais correta. Mas, diante do que a gente está vendo aqui, diante da leitura da lei seca, a letra C é a que está mais correta, tá? Letra D. Realizar todas as perícias necessárias no local do crime, dispensando a atuação dos peritos. Gente, cada um no seu quadrado, né? O delegado vai realizar ali a investigação juntamente com a sua equipe, mas os peritos é quem realizam a perícia criminal. Tanto é que, por exemplo, aqui no estado de Alagoas, nós temos a nossa polícia científica. E os peritos são acionados para realizar esse tipo de perícia e de atuação. Letra D, completamente errada, tá? Letra E, coletar apenas as provas que forem diretamente relevantes para o esclarecimento do fato, sem se preocupar com as circunstâncias. Ah, gente, essa daqui ela veio, mas está errada também. Porque você precisa observar o que está em estrita consonância com o fato que você está investigando. Para que você observe aqui, ó, para que você tenha, para que você realize essa investigação, você tem que observar o que tem correlação com o fato que você está investigando. Então, de acordo com a nossa análise, a letra C, por que eu estou falando isso? Porque ainda tem gabarito preliminar, tá? A gente não tem ainda a posição definitiva da banca. Então, eu estou corrigindo aqui com vocês também. Existe um gabarito preliminar que pode, inclusive, ser alterado. Mas essa questão 39, a letra C está exatamente de acordo com o artigo 6º do Código de Processo Penal. Então, é uma questão que, ao meu ver, não cabe recurso. Ok? Vamos para a próxima questão. Última questão aqui da prova de processo penal para a guarda de Olinda. Questão 40. Mais uma vez. Com base no disposto no artigo 5º do Código de Processo Penal, que trata do início do inquérito policial, nos crimes de ação pública, assinale a alternativa correta. Por que eu falei mais uma vez? Porque, mais uma vez, a banca ela falou que com base no Código de Processo Penal. E ainda cita o artigo com base no disposto no artigo 5º do Código de Processo Penal. Se alguém ainda está em dúvida da necessidade de uma leitura mais acurada da letra da lei, gente, essa prova aqui deixou bem clara. O que é que eu diria para vocês? A partir do momento que vocês forem subindo o nível das provas, tá? O que é que acontece? Muitas vezes as bancas elas vão cobrar a letra da lei seca, vão cobrar doutrina e vão cobrar jurisprudência. O que é que a gente analisa aqui diante dessa prova da Guarda Municipal de Olinda? As 5 questões do Código de Processo Penal, as 5 questões de processo penal, 3 delas vieram praticamente de acordo com a letra da lei, ipsis literis, tá? Praticamente copiou e colou. As outras 2 estavam com base na lei seca, mas você tinha ainda que realizar um pouco de interpretação. Então, das 5, 3 você já matava ali, só de acordo com a lei seca, tá bom? Vamos continuar aqui. O comando da questão pediu para a gente observar o artigo 5º. É claro que na hora da prova você não vai ter o recurso de abrir o código ou abrir o Google e ir lá no site do Planalto para avaliar de acordo com o Código de Processo Penal, certo? Mas como nós estamos corrigindo aqui, vamos observar de onde aqui o examinador retirou essa nossa questão. Artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. Inciso 1, de ofício. Inciso 2, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Gente, quando o Código de Processo Penal, quando qualquer matéria jurídica, quando ela fala que alguma autoridade pode realizar determinado ato de ofício quer dizer que esta pessoa
ela tem competência para realizar aquele ato. Todas as vezes que vocês ouvirem essa palavra no direito em geral, tá? Seja no processo penal, seja no direito penal, quando você observa que uma autoridade pode realizar de ofício um ato, quer dizer que ela pode realizar esse ato sem provocação de ninguém, ok? Vamos para a nossa questão aqui, tá? Questão 40. Letra A. Pode ser iniciado apenas... Outro ponto é, gente, todas as vezes que tiver um apenas, né? Um somente, aqui, ó, apenas de novo, tá? Pode ser iniciado apenas. A primeira coisa que eu diria a vocês é, fiquem vigilantes. Não é para de pronto você dizer que a questão está errada. Fiquem vigilantes. Porque muitas vezes a lei até traz algumas questões que ela fala somente, apenas. Não foi o caso aqui. Nós extraímos lá da leitura do nosso código que a instauração aqui, ó, nos crimes de ação pública, o inquérito policial ele poderia ser iniciado ó, de ofício pela autoridade policial, ou mediante requisição da autoridade judiciária, do juiz, ou do Ministério Público, né? Lembrem que nas ações penais, o Ministério Público é o legitimado ativo. Ó, nas ações penais públicas, o Ministério Público é o legitimado ativo para a propositura dessas ações. Então, se a ação penal for pública e principalmente pública incondicionada, é do Ministério Público a legitimidade para propor essas ações, tá? Então, vamos aqui. Vamos aqui para a nossa questão. Então, letra A. Pode ser iniciado apenas mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público? Gente, de acordo com o artigo 5º, o que é que nós vimos aqui? De acordo com o artigo 5º, nós vimos que o delegado poderia de ofício, poderia sim ser instaurado mediante requisição da autoridade judiciária, poderia sim ser iniciado, né? Iniciado mediante requisição do Ministério Público, poderia ainda ser iniciado por um requerimento do ofendido ou de quem tivesse qualidade para representá-lo. Ou seja, nós já vimos aqui que ele poderia ser iniciado por quatro formas diferentes, né? De provocações para iniciar esse inquérito. Vimos que o delegado de ofício pode fazer isso. Ele pode receber uma requisição ali do juiz ou do Ministério Público e também iniciar esse inquérito, instaurar esse inquérito, ou mediante aqui um requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Então vamos lá, vamos julgar os itens. Esse apenas da letra A já tornou o item incorreto, né? Na letra B, pode ser iniciado apenas a requerimento do ofendido. Errado também, o item está incorreto, tá? Até porque, ó, se você observar, ele perguntou nos crimes de ação pública. Nos crimes de ação pública, o artigo 5º do Código de Processo Penal, ele elencou lá as formas, certo? Que poderia ser iniciado. Letra C. Pode ser iniciado somente mediante requisição da autoridade judiciária? Errado. Errado. E nós já vimos o porquê aqui, tá? Letra C é errado também. Pode ser iniciado também de ofício, ou seja, pode ser iniciado sem provocação de ninguém e o inquérito começa ali por conta da própria atividade do delegado? Pode. Então, aqui, ó, correto, né? Pode ser iniciado mediante requisição da autoridade judiciária? Sim, pode. Ou do Ministério Público? Sim. Ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo? Sim. Ó, a letra D está corretíssima, tá? Letra E. Pode ser iniciado apenas mediante requerimento do Ministério Público. Errado também, tá? O que é que eu diria para vocês aqui nessa questão? Você tinha que observar no comando da questão que ele pediu, de acordo com o artigo 5º do Código de Processo Penal, como o inquérito seria iniciado nos crimes de ação pública, tá? Nos crimes de ação pública. E aqui, né, não tinha essa cobrança em relação à ação ser pública, pública condicionada, pública incondicionada, tá? Mas o que é que a gente observa? Que de acordo com o artigo 5º, a letra D é que está em consonância com a letra da lei. Perceba o seguinte, ó, fazendo uma análise dessas 5 questões que a banca, a Consulpan, tratou em relação à Guarda Municipal de Olinda, muito tranquilas as questões, tá? Tirando, acho que a questão 37, que eu vi ali, ó, essa questão aqui caberia um certo recurso, mas a banca ainda tentou se resguardar dizendo, utilize apenas as informações trazidas no enunciado da questão, certo? Mas, questão 36, questão 39, questão 40, né? E a questão 38, todas bem tranquilas. E mais, as 3 questões que trataram de inquérito policial retiraram a sua fundamentação da letra da lei.
copiaram praticamente a letra da lei. Então, acho que depois desse vídeo ficou muito claro a necessidade no seu estudo de leitura da lei seca. Principalmente se você está fazendo, a depender da banca, o que é que a banca faz? Ela prefere cobrar a letra da lei tal qual, ela prefere praticamente copiar e colar a letra da lei para que seja evitado recurso, tá? Porque muitas vezes, diante de uma redação mal formulada de uma questão, pode caber recurso e ela vai ter que anular a questão. E nenhuma banca gosta de estar anulando questão. É muito alta a incidência de lei seca nas provas, tá? Muitas das questões elas cobram exatamente a lei seca. Então, por conta disso, você precisa estar atento nesse estudo. Thaís, é só num cargo de guarda municipal? Não, gente. Muitas vezes, a maioria das questões, tá? Muitas vezes chegam a mais de 50% das questões de uma prova que cobram direito, matérias jurídicas, elas exploram demais a lei seca. Até mesmo por conta disso que eu estou justificando para vocês, para que seja evitado o quê? Os recursos de uma prova, tá? O recurso ali daquela questão. Então a gente encerra esse vídeo aqui, certo? Vocês podem dar uma olhada lá no nosso canal do Instagram. Lembrem, aqui no YouTube a gente sempre está gravando vídeos. Vou trazer algumas resoluções de questões a mais. Estamos focados aqui também no concurso da Guarda Municipal de Maceió, aguardando esse concurso, né, que já foi tão falado. Sabemos que tem um processo aí em andamento por conta dos meios de comunicação aqui que falam em relação a esse concurso. Estamos aqui observando muito e aguardando esse concurso da Guarda Municipal de Maceió, tá? Então, ativem aí as notificações para novos vídeos. A gente sempre vai estar vindo aqui, tanto com essa playlist de leitura de lei seca, quanto com a resolução de questões, tá? No nosso canal. Gente, até a próxima.